Oi pessoal, vamos para a semana 7. Aqui uns lembretes daquilo que vocês não podem esquecer, né? Que a gente já tinha comentado em uma aula online, que vocês têm que colocar a data sempre no caderno, colar ou copiar as atividades no caderno. Então assim, ó, sempre colocar a data, forem colar a folha, rolem a folha direitinho lá, tá? Para o caderno de vocês estar bem organizado. As atividades que tem a máquina fotográfica, vocês vão tirar fotos e enviar para mim. Então nem todas vão ter, tá? Mas todas têm que ser feitas. Então não tem nenhuma que seja mais ou menos importante, certo? Então segunda-feira a gente começa com as aulas de educação física e funções executivas, que vocês vão ter a aula online mesmo com os profs também neste dia, tá? Na segunda-feira, tanto com a professora Nili quanto com o professor Rogério e também a Prof. Leisa nesse mesmo dia. A nossa parte começa com a língua portuguesa, que vocês vão ler este texto aqui. Leiam 2 vezes, uma em silêncio e outra em voz alta, para vocês treinarem a leitura de vocês, porque é importante que vocês treinem a leitura, e para treinar a leitura é ler em voz alta, tá? Aqui a gente tem 6 perguntas que vocês vão copiar no caderno e responder. Não adianta responder aqui do lado porque não tem muito espaço e as respostas de vocês têm que ser completas, certo? E aqui, como vocês veem, já tem a máquina fotográfica, então é essa atividade que vocês vão ter que tirar foto e me mandar. Aqui a gente tem links para 2 vídeos, né, de encontros vocálicos e encontros consonantais, tá? Os encontros vocálicos são os encontros das vogais. Então, quando vocês verem uma palavra e tiverem vogais juntas, isso se chama encontros vocálicos. E existem 3 tipos de encontros vocálicos, que é o hiato, o ditongo e o tritongo. O hiato é quando as vogais elas não ficam juntas na mesma sílaba. O ditongo é quando elas ficam juntas na mesma sílaba. E o tritongo é quando a gente encontra 3 vogais juntas na mesma sílaba, certo? Então aqui eu tenho uns exercícios, tá? Que eu vou fazer com vocês para vocês terem uma noção de como é para fazer, tá? Então aqui eu tenho a palavra interior. Então vocês vão separar a sílaba. Então aqui eu separei a sílaba interior. Então aqui eu tenho 2 sílabas juntas, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Então essas vogais ficaram juntas na mesma sílaba, então o nome disso aqui é ditongo, porque ficou junto, tá? Aqui eu tenho a palavra dia. Vou separar a palavra dia com vocês também. Dia. Então aqui a gente já vê que as vogais ficaram separadas, ou seja, elas não ficaram na mesma sílaba. Isso quer dizer que o nome disto daqui é hiato, certo? A gente não tem nenhum exemplo de tritongo, né? A princípio isso aqui parece ser um tritongo, mas não é. Então a palavra açougue. Então, aqui eu tenho 2 vogais que ficaram juntas e aqui parece que são 3 sílabas juntas, mas eu não falo açougueiro. Então, como eu não falo açougueiro e falo açougueiro, então esse GU na verdade é um dígrafo, que é uma coisa que a gente vai estudar mais ali para baixo, tá? Então esse açougueiro não é açougueiro, é açougueiro. Então essa palavra aqui também é um ditongo. Exemplo de ditongo: Uruguai. Uruguai.
Então a palavra Uruguai tem o U, o A e o I junto. Isso é um exemplo de ditongo. Nesse caso aqui não é um ditongo, é um ditongo. Acho que não tem mais nenhuma palavra aqui, né? Que seja, que possa servir como ditongo, tá? Então vocês façam aqui, né? Baseado nesses exemplos que eu deixei para vocês, tá? Aqui vocês vão formar palavras com encontros consonantais de acordo com a palavra origem. Encontro consonantal é um encontro de duas consoantes, tá? Então aqui vocês têm a palavra planta, vocês vão formar palavras com a palavra planta. Então eu tenho planta, são é uma, e outra aqui pode ser plantina, tá? Então formei duas palavras usando essa aqui como base. Aqui vocês vão ler essas palavras e vão botar número 1 para aquelas que são encontro consonantal e número 2 para aquelas que são dígrafo, tá? O encontro consonantal é quando eu falo a palavra e eu consigo ouvir o som das duas consoantes, que é o caso de placar. Eu ouço o som do P e do L, placar, então isso é um encontro consonantal. Então, vou botar o número 1 aqui. Já o dígrafo é aquelas consoantes que estão juntas e elas têm um som só de uma. Por exemplo, pássaro. Eu não falo pássaro, eu falo pássaro. Então eu ouço o som só de um S, apesar de ela ter dois S. Então, como isso aqui são duas consoantes juntas, elas têm o som só de uma consoante, então isso é um dígrafo, tá? Então, para isso, eu preciso que vocês olhem aqueles vídeos com bastante atenção, para vocês saberem direitinho diferenciar essas palavras, certo? Aqui em números romanos, aqui em matemática a gente vai estudar os numerais romanos, vocês vão dar uma relembrada neles. Então aqui eu tenho a tabelinha até 900 e vocês vão montar os números romanos, tá? Baseados nessa tabelinha. Então aqui eu tenho o número 37, então eu vou olhar lá na tabelinha onde quanto é que é 30 e eu vou colocar aqui x. E aí eu vou ver como é que é o 7. O 7 é V e I. Montei o meu número. Aqui eu tenho 125. Eu vou ver como é que é o 100. Onde é que está o 100? O 100. Então eu vou botar 100. Agora eu vou ver como é que é o 20. Vamos lá olhar onde é que é o 20. Aqui. Fiz X. Agora eu vou ver como é que é o 5. Aqui. É o 5. E assim eu vou montando meus números romanos, tá? Em história a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e a história, para a gente saber que na semana 5 vocês viram, vocês tiveram que analisar uma gravura, e essa gravura que vocês analisaram, vocês viram a passagem do tempo, né, no mercado público de Porto Alegre, qual a diferença que existia entre 1880 e alguma coisa e em 2010, né, o que mudou nessas duas figuras, e isso se deve à passagem do tempo, tá? Para a passagem do tempo, a gente usa as seguintes medidas de tempo, que é o milênio, que é um período de 1000 anos, o século, que é um período de 100 anos, e a década, 10 anos. Aí se fala muito em período e em era, tá? Mas o importante é que vocês saibam isso aqui. Milênio, 1000 anos, século, 100 anos, e a década, 10 anos, certo? Como a gente viu lá nos números romanos, né? A gente divide o nosso tempo em séculos, né? Então a gente viu que século é a passagem de cada 100 anos. Então a cada 100 anos vai mudando o século, né? Então aqui embaixo tem uma lista de todos os séculos, né? Quando eles começam e quando eles terminam. Então o século 1 ele começa no ano 1, logo depois de Cristo, e termina lá no ano 100.
Então aqui vocês têm essa tabelinha todinha, onde começa e onde termina esses séculos. Aqui vocês vão escrever estes séculos aqui em número romano. Aqui vocês vão responder em algarismos romanos a que séculos pertencem esses anos aqui. Então aqui vocês têm o ano de 1996. Então vocês vão lá na tabelinha, ver onde é que se encaixa o ano de 1996. Aqui eu tenho 1901 até o ano 2000. Então ele fica entre esses anos aqui. Então aqui vocês vão colocar que ele pertence ao século 20. Tá? E aqui vocês vão indicar o ano que começa e termina esse século. Então a gente vai olhar o século 2. Que ano que começa o século 2? Vamos lá na tabelinha de novo. Aqui o século 2 começa no ano 101 e vai até o ano 200. Então aqui embaixo eu vou botar 101 até, depois aqui pra cima, até 200. E assim vocês vão fazendo em todos os exercícios. Aqui vocês têm um textinho que fala sobre a localização do Rio Grande do Sul, quer dizer, a localização de Sapiranga dentro do Rio Grande do Sul. Então aqui eu tenho o mapa do Rio Grande do Sul e essa bolinha aqui é o município de Sapiranga e aqui está o formato do município de Sapiranga. Então aqui tem todas as divisas do município, o tamanho dele. Leiam isso aqui a título de informação. Essa folha vocês vão colar lá no caderno de geografia e vão fazer aqui a atividade indicando os pontos cardeais, certo? Aqui em ciências vocês vão ler o texto que está lá na página 80 e 81 lá do livro Vem Voar Interdisciplinar, que é o texto A Importância da Água. E vão fazer o exercício que está lá na página 90. Vocês vão tirar foto e vão me mandar, tá? Aqui a gente vai relembrar os estados físicos da água, que é o sólido, líquido e gasoso. E aí aqui vocês vão pegar e vão ligar, né? Qual água está no estado líquido, qual está no estado sólido e qual está no estado gasoso. Aqui vocês vão ver as características da água, né? Que a água, para ser boa, para ser tomada, no caso bebida, né, ela tem que ter 3 características, que é ser incolor, insípida e inodora. Incolor é quando ela não tem cor, insípida é quando ela não tem gosto e inodora é quando ela não tem cheiro. Então, essas são as características da água potável. No ensino religioso, nós vamos continuar com o tema lá da aula 5, que é a questão da responsabilidade. Então aqui existem muitas formas de a gente ser responsável, e aqui embaixo vocês vão escrever de que forma vocês podem ser responsáveis de acordo com essas figuras. Então escrevam uma frase sobre cada uma dessas figuras, tá? E remetam à responsabilidade, né? E aqui vocês vão escrever um texto, né? De que forma vocês conseguem ser responsáveis na escola? Claro que agora vocês não estão na escola, né? Mas de que forma vocês conseguem ser responsáveis com o estudo de vocês, com a escola, com as coisas de vocês, tá? Então façam um texto bem legal sobre isso. Arte e música, a gente vai continuar a atividade lá da aula anterior, lá da aula 5, que é a brincadeira de mãos. Muitos colegas já enviaram, mas tem alguns que ainda tem que enviar. Então essa é a última semana para vocês enviarem essa atividade para mim, tá? Não esqueçam de fazer as atividades das outras disciplinas, né? Tudo aquilo que vocês precisarem para entender, que é o caso dos vídeos, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Cuidem-se, né? Em breve a gente vai estar junto. Um abraço para todos e fiquem todos bem, certo? Um beijão.